Vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 4, versos 23 e 24. Assim diz a palavra de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, nosso Senhor. Nós queremos, ó Pai, neste momento, Deus, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, ó Pai, tomando o Teu lugar de destaque, o Teu lugar de honra, o lugar principal, o centro da adoração. Senhor, em nome de Jesus, do Teu Filho, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, possa me conduzir, ó Deus, como instrumento e vaso quebrantado em Tuas mãos, para que o Teu Santo Espírito possa soprar sobre nós a Tua vontade, o Teu desejo, segundo, ó Pai amado, a necessidade, ó Pai, de cada coração, de cura, de libertação, de correção, de orientação, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, chegar a um nível maior, a um nível mais alto e mais próximo, ó Pai, da Tua presença, mais parecidos com Teu Filho na nossa prática, na condução da nossa vida, nas nossas palavras, em quem nós somos, no nosso caráter. Espírito Santo de Deus, seja livre para falar, para fazer, para curar, para libertar, segundo, ó Pai, o Senhor deseja. Em nome de Jesus, ó Pai, somos Teus, que os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa atenção seja ao Senhor em adoração. Amém. Meu amado, pode se assentar. O título da nossa mensagem hoje é Adoradores em Espírito e em Verdade. Sendo assim, já que o título é Adoradores em Espírito e em Verdade, requer de nós uma adoração que seja verdadeira. Então que possamos iniciar aqui o momento onde o Senhor falará conosco, dando a principal atenção a quem é de toda a glória, nesse momento de adoração. Bom, meus amados, igreja do Senhor Jesus, eu espero que nós possamos chegar mais perto do coração do Senhor, mais próximos da sua vontade, mais próximos da sua presença nessa noite. Nesse texto que deixa claro para a gente sobre a questão da adoração, e que o Espírito Santo Deus possa falar no seu coração nessa noite, porque lendo esse texto e nessa semana e analisando ele mais uma vez hoje, nesse período da tarde, eu vejo que existe um clamor aqui no texto, um clamor do coração do Pai, um clamor do coração de Deus, uma busca de Deus, antes mesmo de eu decidir buscar a Deus, antes mesmo de você decidir buscar ao Senhor, é Ele quem nos buscava, Ele quem me buscava, Ele quem te buscava. E olha que coisa mais linda, meu irmão e minha irmã, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o dono do ouro e da prata, Ele não está atrás das minhas habilidades, Ele não está atrás daquilo que você sabe fazer, e talvez você faça muito bem. Ele não está atrás dos nossos talentos, Ele não está buscando e nem procurando isso, Ele não está procurando multidões também. Nós não vemos essa busca. Existe uma única coisa que nós vemos, em que os olhos do Pai vasculham toda a terra, buscam em toda a terra a encontrar, a achar, e o texto nos diz que Ele procura adoradores. Repete comigo assim: adoradores. Essa é a busca do Pai. Ele não busca em primeiro lugar pregadores famosos, mas Ele busca adoradores. Ele não procura prioritariamente músicos que sejam incríveis, por mais que isso seja maravilhoso, mas Ele busca adoradores. O Pai não procura como o seu maior
alvo líderes que sejam cheios de títulos, mas ele procura, diz o texto, adoradores. E foi essa revelação que veio aqui no poço de Sicar, quebrando toda a religião vazia daquela mulher. Ela queria saber, simplesmente no seu coração, acho que uma informação que qualquer um em sua época, no seu lugar, poderia buscar, um lugar verdadeiro de adoração. Mas ela falava de um lugar geográfico, de um lugar físico. E Jesus, com toda a simplicidade, com toda a honestidade, de maneira fiel ao Senhor, com a autoridade de quem veio trazer algo novo, com a autoridade de quem veio legislar sobre aquilo que já havia sido dito, ele diz: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura para que sejam os seus adoradores. E o Espírito Santo de Deus sussurra na ICMA hoje, sussurra na igreja, nos nossos corações. O Espírito Santo passeia no meio da igreja nessa noite, falando ao profundo do nosso coração, falando ao nosso ouvido, que não é sobre o brilho do palco, não é sobre o volume da minha voz, a eloquência da minha pregação, ou quanto eu sei falar bem ou não, mas é sobre rendição no altar. É o quanto eu estou disposto a me render, a deixar aquilo que eu sei de lado, é me entregar totalmente. Não é sobre a aparência do som, sobre a qualidade do som, mas é sobre a sinceridade do meu coração. Essa é a busca do Pai. O Pai está procurando, Ele está passando por nós. E o que será que Ele vai encontrar nessa noite, no meio da sua comunidade, no meio da igreja de Cristo no Parque Ateneu? O que será que Ele vai encontrar no meio da sua noiva, da sua igreja? Meu amado, em primeiro lugar, nós queremos dizer que adorar em espírito é deixar que o Espírito assuma totalmente o controle. Adorar em espírito é deixar o Espírito Santo governar a partir do meu interior, a partir do meu coração, a partir da minha mente, a começar a iniciar lá no profundo dos meus pensamentos, o meu achismo, o meu ego, o meu orgulho, aquilo que eu acho, que eu penso mais profundo do meu raciocínio, do meu intelecto, da minha mente, aquilo que eu sou, aquilo que eu acho, e render a Ele cada pensamento, cada achismo, cada vontade, ao ponto da minha vida virar um perfume de louvor que passe pelo teto, que suba através das nuvens e chegue diretamente ao coração do Pai, ao coração de Deus. Sabe, meu amado, só adora, diz o texto bíblico, quem nasceu novamente, quem nasceu de novo. João 3, no capítulo 3, no versículo 6, um texto conhecido da igreja, diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavras do próprio Senhor Jesus, e sem rodeios ele foi direto nas suas palavras a Nicodemos, de que a adoração verdadeira só nasce daquele que nasceu do Espírito, e não daquele que é carne, não daquele que é material, não daquele que é carnal, que tem pensamentos carnais, materiais, mas aquele que pensa e vive em espírito. Porque o homem natural, o homem carnal, ele pode até cantar maravilhosamente bem, a sua voz pode ser a mais linda da face da terra, alcançar os mais lindos agudos, ou os mais lindos graves, ele pode se emocionar, ele pode emocionar as pessoas com as notas mais lindas, como essa que está tocando aqui agora, que não é para te emocionar, mas é simplesmente para deixar aqui o pecador com o coração mais leve. Eu gosto muito. O interesse não é emocionar você, é dizer a realidade, é verdade da palavra. Eu posso dizer as palavras mais lindas aqui, mas se o meu coração estiver morto espiritualmente, não adianta nada, absolutamente nada. Porque se não houver um novo nascimento, toda adoração é apenas força, esforço humano, é somente a minha inteligência carnal tentando tocar os céus com as minhas próprias mãos, e ainda com mãos sujas, com mãos imundas.
Mas a adoração verdadeira, ela começa quando o Espírito Santo de Deus sopra sobre os ossos secos, trazendo vida novamente. Quando Ele sopra sobre aquela alma que está quase morta, a raiz quase morta, e traz vida onde somente existia morte. É o Espírito Santo dentro de nós, clamando, como diz Romanos 8, no capítulo 15, Abba, Pai. Sabe, meus amados, a verdadeira, a real adoração não é algo que eu posso produzir, não é algo que eu posso fazer, mas é algo que o Espírito Santo de Deus produz em mim, habitando em mim, um relacionamento profundo em mim, de dentro para fora. Somente naqueles em que habitam o Espírito Santo de Deus. E quando você nasce de novo, o louvor então ele deixa de ser um dever. Eu não falo louvor simplesmente como música, mas eu falo de louvor como estilo de vida. Em tudo que fazemos nós louvamos a Deus ou não. Então isso deixa de ser uma obrigação, de ser um dever, e passa a ser um prazer, passa a ser uma satisfação, passa a ser um estilo de vida em tudo que eu faço, que eu falo, com as pessoas que eu me relaciono em todas as áreas da minha vida. Porque antes talvez eu precisava, se eu fosse um músico, de uma banda para se mover, de uma banda maravilhosa tocando para que aquilo pudesse tocar a mim ou as pessoas. Mas agora basta eu me lembrar e recordar no fundo do meu coração da graça que me alcançou, a bênção que alcançou a minha vida, a salvação que alcançou a minha vida. Então meu coração explode de gratidão, porque a única coisa que eu posso fazer é viver em gratidão. É viver em gratidão com a minha família, com os meus filhos, com a esposa, com o marido, no meu trabalho, onde eu for, ser grato ao Senhor e servir em louvor, andar em louvor, falar em louvor. Porque aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus, ele adora não porque uma canção é boa, não porque a função que ele faz é boa, não porque ele é um pregador famoso da palavra. Ele adora porque a misericórdia do Senhor se renovou ontem, se renova hoje e vai continuar a se renovar amanhã, porque existe uma graça sobre mim da qual eu não mereço, e eu falo dessa graça, eu converso dessa graça, e essa graça brilha através de quem eu sou, das coisas que eu faço, que atinge as pessoas que estão ao meu redor. Então adorar é deixar Deus reger, como se Ele fosse um maestro, reger a sinfonia da nossa alma, do mais profundo do ser. É como uma música que sai do nosso coração, para os nossos lábios, para os nossos ouvidos, para os nossos olhos, para as nossas relações, para o nosso viver. É vida. A adoração, meu amado, é fruto de amizade, é fruto de relacionamento, não é fruto de obrigação. Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, diz que o próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, nos dizendo que nós somos filhos, confirmando dentro de nós essa filiação espiritual. Então adorar em espírito não tem a ver com os ritos do culto. A adoração não tem nem, na verdade, a ver simplesmente com esse culto que está acontecendo agora. Não é somente isso, mas é relacionamento. A adoração, ela não nasce do medo que eu tenho de um Deus que é mau, mas nasce de uma comunhão que eu tenho com esse Deus, de uma relação que eu tenho com Ele. É o Espírito Santo de Deus testemunhando dentro de nós: você é filho, você pertence, você é amado, você foi planejado. Deus trabalha e vive em você e através de você. Meu amado, a religião, ela tenta empurrar você a adorar por dever. Eu preciso adorar, porque senão eu não vou entrar no reino do céu. Eu preciso adorar, parecendo que você quer comprar uma entrada, mas o Espírito Santo de Deus nos puxa para adorar por amor, por gratidão. Eu fui amado primeiro, então porque eu fui amado primeiro, então eu desejo amar, eu desejo servir, eu desejo adorar, eu desejo viver para o Senhor, porque não existe outra opção. Não existe outro caminho, porque eu fui amado, eu fui salvo, eu fui aceito, eu fui limpo, eu fui resgatado, restaurado, tirado das trevas para a maravilhosa luz do Deus eterno, todo-poderoso.
Então essa adoração real e verdadeira é um diálogo íntimo entre você e o Deus da agora. É o coração do Filho e o coração do Pai em um diálogo constante e eterno. Quando você, meu amado, entende que você de fato é filho, que existe uma adoção verdadeira, que você foi feito filho de Deus, você para de buscar o favor desse Deus como se fosse um chefe mau, como se fosse um patrão ruim, e passa a desfrutar da presença gloriosa, da presença maravilhosa, doce, amigável, Deus mais amoroso, Deus que é amor. Ele é a própria pessoa do amor, a face do amor, e nós passamos então a desfrutar dessa doce presença. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Sabe, meu amado, quem anda com o Espírito, por isso eu disse, não precisa de palco, não precisa se mostrar, não precisa se esforçar para isso, porque carrega esse Espírito dentro de si. E essa amizade com o Espírito Santo de Deus muda todas as coisas. Muda o meu jeito de viver, muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de agir. Você passa a cantar, a adorar, a pregar, não para impressionar as pessoas, mas para expressar uma realidade que existe dentro do seu coração, de que o Espírito Santo, Deus da verdade, mora em você. Quem vive longe dele, canta com os lábios, adora com os lábios, prega com os lábios, faz fisicamente, mas quem caminha com ele, canta com o mais profundo da alma. Quem anda com o Espírito Santo de Deus, canta como se fosse uma melodia que vem dos céus e que nos atinge de cheio. Sabe, meus amados, Deus, Ele olha para a essência, Ele olha para aquilo que de fato e realmente é, não aquilo que parece ser, mas aquilo que é, não para a aparência. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor enxerga o quê? O coração. O Senhor enxerga o profundo da nossa alma, quem nós somos. E sabe, meus amados, Deus nunca se impressionou com aquilo que eu faço. Deus nunca vai se impressionar com aquilo que você sabe fazer. Ele nunca vai se impressionar com uma performance. Ele não mede a adoração pelo volume do som, pelos decibéis, pela equalização do som, mas Ele mede a nossa adoração por devoção, por entrega, por amor, por algo que é real. Enquanto nós que somos homens, muitas das vezes desejamos o palco, desejamos a fama, desejamos o brilho, Deus olha o altar de adoração, o sacrifício, a entrega. Enquanto o mundo muitas vezes aplaude aqueles que têm tanto talento, e não é pecado ter talento, mas não é só isso. Deus coroa quem tem um coração quebrantado, um vaso disponível, cheio do teu Santo Espírito, porque a verdadeira adoração é aquela que brota de um coração que foi moído pela graça de Deus. Meu amado, você sabe o que é ser moído pela graça? É você ser alcançado por um amor que nos deixa tão constrangido que nós não temos nem para onde olhar. Você tem vergonha. Quando você entende o amor de Deus, você tem vergonha, você fica constrangido. Você é moído por uma graça que você sabe que você não merece, e Ele se deu, e Ele sangrou, e Ele sofreu, e Ele te amou sem merecer. E esse amor nos constrange. Essa graça mói o nosso coração, nos deixa desajustados. Então, meu amado, não se preocupe se talvez tua voz não é tão boa, se talvez você gagueja, como dizem que Moisés gaguejava, se talvez você não sabe cantar tão bem, se você não sabe falar tão bem, dançar tão bem, se você não faz algo que você não acha de tanta, se preocupe com o seu coração, se preocupe com a pureza do seu coração. Se preocupe em ser sincero na sua ação. Se preocupe em falar a verdade para o Senhor e ser verdadeiro, principalmente quando você está só. Não se preocupe com aquilo que as pessoas talvez estejam vendo, mas se preocupe com o que Deus está vendo, com o que Deus está sentindo. Porque a adoração que sobe aos céus, meu amado, o texto diz que é um perfume, né? É algo que nós não vemos, mas é algo que Deus sente.
não vê, que Deus vê. Você pode enxergar o aroma? Não, mas nós podemos sentir. Podemos sentir. Então a tua adoração sobe como algo e vai diretamente ao coração de Deus, como um bom perfume que só exala quando o vaso está quebrantado. O coração aquebrantado, então aquele perfume exala do seu coração e sobe aos céus. Então deixe o Espírito Santo de Deus quebrar o orgulho, quebrar o ego, quebrar a vaidade, talvez de um perdão que falta liberar, de um perdão que falta aceitar, de uma mágoa que ficou, talvez um pecado que falta ser confessado. Porque quando o vaso se parte, quando o perdão é liberado, quando a confissão é exposta, quando o pecado é exposto e o vaso é quebrantado, o aroma enche toda a casa. O aroma do Santo Espírito, o aroma da adoração, que sobe como cheiro suave ao Senhor, e vem desse coração partido, quebrantado, esvaziado, para que possa se tornar cheio do amor de Deus, cheio de amor por Deus. E a sua adoração, então, meu amado, chega aos céus. Aleluia. Em segundo lugar, adorar em espírito e em verdade é viver a palavra. É viver a palavra, viver o verbo, viver Cristo na prática, na essência. Não é simplesmente falar, não é simplesmente pregar, não é simplesmente cantar, mas é viver aquilo no dia a dia, nas relações, quem você é, no seu caráter. Sabe, meu amado, adorar em espírito e verdade é deixar a palavra de Deus moldar quem eu sou, transformar lá dentro os meus pensamentos aquilo que eu acho. Eu não acho mais isso, mas agora eu acho aquilo que o Senhor acha, aquilo que Ele pensa, aquilo que é verdade. Eu deixo aquilo que eu pensava para agora ter a certeza naquilo que Deus fala, e começar a viver minha vida naquilo pela fé, sem enxergar, sem ver em algo que é invisível, mas que é palpável pelos olhos da fé. Para deixar essa palavra de Deus, a verdade, santificar os meus motivos, santificar e separar e purificar os meus ideais, aquilo que eu penso e aquilo que eu vou fazer da minha vida. E aí, meu amado, quando nós fazemos isso, a nossa vida inteira, todas as áreas viram um culto. É por isso que alguns irmãos estranham quando a gente fala: não é um culto. Por que o pastor está falando que isso não é um culto? Lógico que nós estamos cultuando ao Senhor, mas nós estamos falando de um sacrifício vivo. Falar de sacrifício vivo, de culto real, meu amado, é a sua vida, é um culto vivo. Tudo que você faz, a partir do momento que você sai daqui, é um culto ao Senhor. Não é só estar aqui. E a verdade é que a palavra, que é a verdade de Deus, ela santifica tudo. A palavra separa, purifica tudo. João 17 diz, uma oração de Jesus, uma parte pequena dessa oração, Jesus fala ao Pai: santifica-os. Ou seja, santifica meus filhos, santifica os discípulos, santifica a tua igreja. Na verdade, a tua palavra é a verdade. É como se Cristo estivesse falando: Pai, santifica os seus filhos em mim. Eu sou a sua palavra, eu sou o verbo, eu sou a verdade. Santifica a tua igreja em mim, que a tua igreja ande em mim, que a tua igreja imite a mim, para que ela seja uma igreja pura. Porque a adoração de Deus, a adoração a Deus, a adoração verdadeira é uma adoração purificada por esse fogo da palavra. Um fogo que queima, mas não machuca, mas que queima as imperfeições. Meu amado, sem a verdade, a adoração vira uma lágrima mentirosa, vira um arrepio, vira um sentimento, vira uma simples emoção. Mas com a verdade da palavra, e Jesus é a verdade, então se torna transformação, se torna oposta, se torna outro caminho, se torna andar por um lado e de repente começar a andar para o outro, clarear a visão, ouvir aquilo que não se ouvia, ver aquilo que não via, entender os mistérios da palavra de Deus. Jesus fez essa oração para que eles fossem santos, para que nós fôssemos santos, santificados no Senhor, porque o Pai não recebe um louvor de lábios impuros. O Senhor não ouve a sua oração se você vive uma vida impura. A sua oração não sobe ao céu se você vive uma vida pecaminosa, uma vida que não agrada ao Senhor, que não seja uma vida de adoração.
uma vida que se adequa, se alinha à palavra. A palavra é justamente o espelho que mostra que aquilo que cantamos é real no coração, que aquilo que pregamos é real, que alinha aquilo que falamos com aquilo que vivemos. É cantar: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, e continuar no controle de tudo. É uma mentira cantada. Cantar: Senhor, eu te rendo, tu és tudo, e confiar somente no dinheiro ou nas coisas dessa vida, é uma falsidade espiritual. Isso não é verdade. Porque quando a palavra molda o nosso coração, meu amado, até o silêncio vira louvor. Até quando nós não abrimos a nossa boca, vira louvor ao Senhor. Então, não fuja da palavra, não ire com a palavra, não fique nervoso, não tenta analisar, mas a receba. Deixa a palavra te confrontar, deixa a palavra te ajustar, deixa a palavra te limpar, te purificar, te santificar, para que o seu louvor seja verdadeiro, para que o nosso louvor suba aos céus, para que a nossa vida de adoração e louvor seja aceita pelo Senhor, para que quando pregarmos ou cantarmos também seja adoração. Amém, igreja? É sobre isso. Aleluia, Senhor. Em terceiro lugar, adorar, meus amados, é se entregar totalmente. Totalmente. Em boas palavras, que vocês me entendam, é estar nu diante do Senhor, não ter nada a esconder. É um livro aberto. Lembra de Adão e Eva? Nus, se cobriram por quê? Por causa do pecado. É estar com o coração aberto, nu diante do Senhor, as vestes lavadas, alvas como a neve diante do Espírito. Porque a adoração que toca o trono, que toca o coração, é essa entrega total. É a vida deixando de ser minha. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, eu não devo satisfação a ninguém. É deixar isso de lado, sabe? Deixar de ser trompudo, de ser raivoso, irado, e se entregar. A vida não pertence mais a mim, mas a minha vida é um sacrifício vivo, pertence ao Senhor. Então, meu amado, para isso nós temos que nos entregar no altar todo dia. E eu não estou falando de você vir até aqui à frente, é se entregar no altar da adoração ao Senhor, você e Ele, lá no seu lar. Quando você estiver a sós com o Senhor, a sós, se entregar na presença dEle, chorar na presença dEle, como isso é maravilhoso. Romanos no capítulo 12, no versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só, Paulo, ele não está pedindo uma oferta, mas ele pede que eu seja a oferta. Ele pede que você seja a oferta, porque o altar, meu amado, não é um lugar, as pessoas pensam que o altar é um lugar de deixar coisas. Não, o altar é um lugar de me deixar, de entrega total, de permanecer, de estar na presença, de jogar a minha vida no altar. O apóstolo, ele usa a palavra aqui em grego, que significa apresentar-se completamente. Quando ele está falando de entrega, é se apresentar por completo, plenamente, se colocar totalmente à disposição, se entregar sem retorno. Eu não vou mais retornar, eu vou colocar a mão no arado e não vou olhar mais para trás. Eu vou servi-lo com a minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu sou teu, Senhor, eu pertenço a ti. Sabe, meu amado, Paulo está dizendo isso: não tragam apenas algo para Deus, mas traga a si mesmo para Deus. Deus deseja a tua vida, o teu coração, Ele deseja tudo que você é, tudo que você tem, o seu interior. Está falando da sua alma, do seu espírito, dos seus pensamentos, do seu caráter. Você, Deus deseja você, Deus deseja você, Deus nos busca. Mas existe uma ponte, existe uma ponte. É como se Deus andasse até o meio do caminho. Para falar melhor, é como se fosse Jesus colocando os pés, caminhando sobre as águas, e dizendo: Hilson, pode vir ao meu encontro. Naide, venha ao meu encontro. As mãos estão estendidas. Se você crê, venha ao meu encontro, porque eu te sustento, eu garanto.
Eu te abraço, eu te cubro, eu te protejo, eu te aperfeiçoo, eu te salvo, eu te restauro. Ah, meu amado, não existe lugar melhor do que estar e viver na presença do Deus Altíssimo. Estar na presença é compreender que o culto não é um evento. O culto não se trata de um domingo, mas é um estilo de vida de quem já não pertence mais a si mesmo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E todo dia esse altar ele precisa ter uma oferta viva, uma oferta nova. A chama do altar ela não pode ser apagada, ela precisa de combustível, precisa de manutenção, precisa de entrega todos os dias. Não é só cantar, é obedecer e obedecer. Não é somente levantar as mãos, é abaixar o meu coração, é me rebaixar para que ele cresça. Eu diminuo e ele cresça. É o sacrifício de adoração que Deus aceita. Não é o da performance, não é o de fazer, não é de comprar a entrada no reino de Deus, mas é o da perseverança. Todos os dias, quando você continua sendo fiel, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está percebendo. O culto racional de que Paulo está falando aqui é o culto inteligente, mas também espiritual. É quando a mentalidade, o coração do crente entende que o coração e o corpo se submetem ao Senhor. A alma se submete. É a coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se faz. A coerência entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu vou fazer a partir do momento que eu saio por aquela porta. A partir do momento que eu entro no portão da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, quando eu dentro do meu trabalho. O verdadeiro adorador não é aquele que faz grandes gestos diante dos homens, com grandes palavras, mas que nos pequenos gestos não tem fidelidade diante do Senhor quando está talvez sozinho. É aquele que escolhe amar quando é extremamente difícil, porque amar é difícil, meu amado. Amar é difícil. Quem falar que é fácil está mentindo. Estar e permanecer no casamento é difícil. Não é, pastora Nádia? É gracioso, é maravilhoso, mas é fácil? Não é. Amar o seu irmão é difícil. E amar aquele que fala mal de você é muito difícil. Amar pessoas que talvez estão falando pelas suas costas, amontoadas, é difícil. Deixar de responder alguém com palavras iradas e sujas contra você é difícil. Amar é difícil. Estou falando que você tem que ser um bobo, como diz o Caio Ribeiro, um bobão. Não é isso. Mas amar é difícil. Mas é quando nós amamos o nosso próximo, quando nós perdoamos, quando nós oramos por aqueles que talvez, segundo a nossa carne, não merecia. Talvez para alguns orar por um governo que você acha tão corrupto, isso é amor. Orar por a conversão daquele que você acha tirano é difícil. É servir quando se cansa. Sabe, meu amado, é permanecer firme quando tudo ao seu redor grita fuja. A adoração verdadeira começa quando termina o ego, quando o meu orgulho termina e quando o meu joelho se dobra diante do altar. Adorar e obedecer não é fácil. É perdoar a ferida que ainda dói. Não é fácil, meu amado. Exige um esforço, exige um sacrifício, existe um preço que tem que ser pago. O verdadeiro culto não é aquele que começa às 19h30 e que finaliza às 21 horas, mas é aquele que começa a partir do momento em que você sai do templo para fora. Deixa o gatinho, deixa ele lá. Depois a gente cuida do gatinho, amém? Não vai fazer nada de mal para ninguém. Olha para cá. Todo mundo olhando para cá? Quando começa o culto do Senhor? Não ouvi. Quando começa o verdadeiro culto? Hã? Não estou entendendo, estou ouvindo. Estou pensando naquele político da Praça é Nossa. Quando que começa o verdadeiro culto? Acabei de falar.
entendendo não? Mas vou dar uma colher de chá. Aqui também nós cultuamos ao Senhor, mas eu falei que começa o verdadeiro culto a partir do momento que vocês saem daquela porta. E aí o culto verdadeiro é você. Amado, você é um culto ao Senhor. A sua vida é um culto ao Senhor. E o Senhor nos chama para isso. Nessa noite o Senhor nos convida a isso. Olha aqui para mim, para que a gente possa finalizar. Deixa o gatinho em paz, gente. Rapidinho, mas é sério. O Senhor procura. Ele diz que a hora é chegada. A hora é chegada, meu amado, não deixa passar a hora. A hora chegou e é agora, em que o Pai busca, procura adoradores, em que o adorem o Espírito em verdade. E o Espírito Santo de Deus passeia, continua a passear no meio da igreja. E a pergunta continua: o que ele encontrará no meio da comunidade?